Olá pessoal, esse é um vídeo para obtenção de nota do Projeto Integrador para Engenharia de Produção no sexto bimestre da Univesp e o quarto bimestre de 2019. Nosso projeto é referente ao estudo de viabilidade na redução dos gastos com energia elétrica utilizando placas solares em praças e parques em Guarulhos. O nosso mediador é o professor Hélio Cunha Filho e o nosso grupo é composto pela Aline Castor Lourenço, pelo André Gomes Rodrigues, pelo Charlie de Souza Pereira, pelo Felipe Lopes Maier, pelo John Santos Salles, Renan Medina, que sou eu, e pelo Thiago Cupertino Chicone. Bom, eu vou fazer uma breve introdução ao tema no que diz respeito aos reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. Neste projeto integrador, a gente utilizou um método para avaliar e estudar alternativas financeiras na implantação de projetos de geração de energia solar em espaço público, como praças e parques. No começo falaremos sobre esse tipo de energia para que todos possam entender um pouquinho o funcionamento e aplicação e a necessidade de expansão dessa energia. Uma vez que ela é totalmente renovável, inesgotável e limpa, ela pode ser facilmente implementada em qualquer espaço. Alguns estudos relacionados ao modo da aplicação da energia elétrica renovável também foram inseridos nesse trabalho. Em alguns países europeus e americanos essa prática já é bem comum já. A gente citaremos empresas também que aderiram à ideia da energia renovável em seus projetos atuais e futuros, e além disso o grupo foi em busca de locais públicos com viabilidade para a aplicação da proposta apresentada. O Felipe aqui vai apresentar e vai falar mais um pouquinho e mostrar as animações na ideia da nossa proposta. Se liga aí. Olá, tudo bem? Você já pensou em o que seria inovação? Pois é, esse grupo vai abordar um pouco mais sobre a nossa ideia de inovação nesse trabalho integrador. Inicialmente, as pessoas acham que a energia fotovoltaica ela está relacionada só apenas a imóveis, quando na verdade a energia ela pode ser aplicada a muito mais coisas. E esse projeto ele envolve exatamente isso, na possibilidade de incluir a expansão, muito além de empresas também, imóveis, mas também a locais públicos. E por que não a ideia de implantar a sustentabilidade em postes de luz, em praças, vias públicas, o que demandaria menos custos, logicamente? Então, com isso, gostaríamos e iremos abordar essa ideia muito mais sustentável. No caso, vamos pensar juntos. Você tem as placas fotovoltaicas, certo? E, logicamente, a energia solar em todo o território nacional, em abundância. Somado a isso, você tem a projeção dessa energia em baterias e, posteriormente, em energia elétrica limpa e de qualidade. A principal vantagem desse tipo de energia é porque ela é uma fonte inesgotável, um recurso que a natureza nos fornece, e também tem a questão das tecnologias empregadas para o desenvolvimento desse tipo de energia. Então, basicamente, a manutenção ela se torna mais barata devido à tecnologia que foi criada, né, para manter esse recurso ativo e trazendo aí benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, porque existe um impacto ambiental muito menor, uma vez que não exige uma estrutura, uma manutenção, algo muito industrial ou mecânico para que haja aí a expansão desse tipo de fonte, né, de energia. As principais vantagens da energia solar é em relação ao baixo custo de manutenção, uma vez que existam várias tecnologias empregadas e isso facilita, né, no manuseio desse tipo de recurso. Também a ocupação, que ela não demanda um local específico com uma estrutura muito grande em relação a montar todo esse arsenal, né, relacionado ao emprego desse tipo de energia. Como também ela é um recurso renovável, né? É uma fonte natural renovável que ela facilita em relação a ela não ser esgotável, né? Ela não ter uma substituição que demore a ser recomposta.
A principal desvantagem desse tipo de energia é a questão do alto investimento, uma vez que é algo que não é ainda acessível, né, para muitas pessoas e empresas que demandam investimento em tecnologia para desenvolver esse tipo de recurso. A questão que também do armazenamento e do rendimento desse tipo de energia versus o investimento empregado para que ela seja desenvolvida. E a questão climática também, que ela influencia diretamente na questão desse tipo de rendimento, né? Uma vez que seja um país que não seja tão tropical como o Brasil, ou que tenha qualquer tipo de mudança climática relacionada à baixa incidência de sol, o rendimento desse tipo de recurso ele acaba diminuindo. Senhores, boa noite, né? Aqui quem fala é o John. Vou apresentar um pouco da metodologia utilizada pelo nosso trabalho, né? Algumas atividades dos prestadores de serviços e fornecedores regionais relacionados à redução da energia elétrica, né? Citamos a empresa Reis Office de Guarulhos, né? Que ela faz comercialização, suprimento de equipamentos para escritório, né? E soluções para as áreas de tecnologia de impressão e na área de serviços também, né? Além da assistência técnica que eles fazem dos próprios equipamentos, né? Na planta dela, da Reis Office, ela tem 78 painéis solares, né, de aproximadamente 325 watts. Ela foi pioneira, né, na cidade de Guarulhos, com autoprodução de energia elétrica em 20% aproximadamente, através da energia solar. Além disso, né, além dessa grande vantagem que ela tem, ela também aproveita a água da chuva, né? Ela usa a energia natural proveniente da luz do sol, né? E também utiliza torneiras inteligentes. E, além disso, também utiliza telhas refletivas, né, que evitam o aquecimento global. Reduz a cerca de 4 toneladas de CO2, né, minimizando os efeitos do aquecimento solar, certo? Comparando, a energia produzida pela empresa, ela é capaz de abastecer 16 casas populares. Então é um grande avanço aí já de uma empresa da cidade de Guarulhos aproveitando essa energia alternativa. Bom, dando continuidade à nossa metodologia, utilizamos locais em Guarulhos e demais cidades com grande viabilidade e utilização da energia solar em seu funcionamento, né? Vamos citar aqui alguns casos, né? No caso do empresário Luiz Figueiredo, da fazenda Figueiredo, né? Que ela fica localizada em Cristalina, onde ele utilizou 1.150 painéis solares para cobrir o lago da sua fazenda. Então imagina a economia que ele teve na energia elétrica do seu empreendimento, da sua fazenda, né? Utilizando essas placas solares. Além disso, ainda tem o consultor Carlos Tabacul, né? Que ele utilizou 18 placas no teto da sua casa e ficou livre da conta de luz. Então, vamos dizer assim, teve um prejuízo para a concessionária, né? Mas teve um benefício para o Brasil, para o mundo, né? Em relação ao menor consumo de energia elétrica. E temos também algumas escolas em Guarulhos, em específico um caso aqui, que citamos no trabalho também, onde foi utilizado 50 painéis, né, no telhado, e isso reduziu 50% da conta de luz que eles consumiam anteriormente. Então veja aí o avanço que tivemos aí na aplicação desse projeto, né? E também vou citar também a empresa Solar Grid, né, que é uma empresa que instala, que faz essa rede de escolas aí, onde eles obtiveram, né, descontos de 50%, como disse anteriormente, né? E eles têm também 500 projetos já instalados, né? Assim, se vocês tiverem a curiosidade, podem pesquisar, né, sobre a Solar Grid. E
150 em processos de aprovação. Então é uma empresa bem sólida, né, nesse ramo aí que vamos dizer assim, um ramo novo, mas um ramo necessário. Bom, dando continuidade ainda à nossa metodologia, utilizamos uma ferramenta bastante conhecida aí, né, que é a análise SWOT, FOFA, né, sobre a utilização da energia em espaços públicos, né. Bom, para quem não conhece, a análise SWOT são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que esse novo projeto aí pode causar, né, possa causar. Então, como força, o que identificamos? Identificamos ideia inovadora, né, e redução em longo prazo de custo com energia elétrica, né. Uma vez que se você instala esse projeto, não é agora que você vai ter um retorno rápido, né. E como fraquezas, a gente encontrou a contratação de mão de obra especializada, né, e baixo envolvimento governamental, a fim de possibilitar a aprovação de incentivos fiscais. O que isso quer dizer? Bom, a mão de obra especializada nada mais é do que, como é uma tecnologia nova, então precisaremos de profissionais mais qualificados para aquele tipo de equipamento. E o baixo envolvimento governamental justamente por conta do nosso vasto território aí brasileiro, que já temos algumas hidrelétricas aí, né? E sabemos também que tem interesses governamentais por conta dessas usinas. Então a energia solar, como é uma energia autossustentável, isso não interessa muito para os governos ainda, né? Podemos dizer assim. E futuramente a intenção é cada vez mais apertar o governo para eles incentivarem mais essas iniciativas. Como oportunidades, a gente encontrou a otimização do modelo de iluminação atual para um sistema sustentável e econômico a longo prazo, e a aplicação do modelo de iluminação em espaços públicos e privados, né? O que isso quer dizer? A utilização do modelo de iluminação atual é o que a gente utiliza, né, da energia elétrica que vem do relógio e tal. E quando a gente utilizar esse sistema, a gente vai ter um outro modelo, né, um outro sistema que seria um sistema sustentável. As ameaças que encontramos foi a mudança na legislação e a falta de investimento público e privado. Volto a falar novamente, né? Como é uma tecnologia nova, então não encontramos ainda incentivos governamentais o suficiente para dar sequência, para alavancar isso daí, porque é uma energia limpa, né? Uma energia que agrada desde do planeta até as pessoas de baixa renda, de média, os empresários, grandes empresários, né? Falaremos também sobre 3 exemplos de empresas que utilizam e incentivam essa ideia, né? Podemos citar aqui a GM, né, que tem um programa de uso de energias renováveis, né, e eles têm uma meta aí, né, junto com outras que eu já vou citar a seguir, que até 2050 eles querem 100% de energia renovável. Então vocês veem que as grandes empresas, as grandes potências, né, eles visam essa redução, esse lucro, né, porque para eles também é interessante. Temos também o Facebook, né, que utiliza apenas fonte renovável. Eles querem utilizar apenas fontes renováveis até 2050. Então a meta deles é também a mesma da GM, né? Empresas grandes pensam iguais. E além disso tem o Google, que não citou a meta deles, mas citou o investimento de 780 milhões em energia renovável. Isso daí já está investido, já está trabalhando, eles já estão correndo atrás já de investir nessa tecnologia. E também tem a linha de crédito para comunidades consumidores residenciais, né? O que isso significa? Nós, né? Quem na sua casa aí, você tem uma casa, um telhado bonito aí que dá para colocar uma placa solar, você pode correr atrás e ver no Google. Lógico que eu acredito que Norte América, né, mas logo eles vão estender para o Brasil, para outros países, essa vantagem que eles têm, essa credibilidade, esse crédito que estão dando para a gente. Bom, pessoal, depois de tudo isso, fizemos uma entrevista com o Poder Legislativo de Guarulhos, né, em específico um vereador aí conhecido da gente, que é o
o Eduardo Soutur, né? O mandato dele vai de 2017 a 2020, né? E fizemos algumas perguntas para ele, bem simples, assim, nada tão extenso, sobre a possibilidade de instalação dessas placas solares, né, nos locais públicos, né, como as praças e parques. E a resposta dele foi a seguinte: o projeto seria avaliado, né, e discutido as prioridades, né, claro que não é a prioridade principal, tem saúde e educação, né, e infelizmente as normas e legislações se tornam aliados e também impasse para tirar os projetos do papel. Então, volto a falar novamente dos incentivos governamentais, né? O governo poderia facilitar essas normas, esses protocolos internos deles, né? Além disso, a verba economizada pela energia solar seria revertida em outros projetos, segundo ele. Então, vamos dizer assim, você tem uma redução de 20% de um ganho de... vamos colocar uma situação hipotética, né? 10 mil reais, então esses 2 mil reais serão investidos em outras áreas. Isso é muito importante, muito interessante. Bom, perguntamos também para ele se tem algum projeto já na área, já dessa magnitude, né? Para eles colocarem em pauta. Ele disse que não existe nenhum projeto em pauta no Poder Legislativo, né? Ao menos em Guarulhos, com essa mesma ideia. Ele falou que somente projetos de iluminação em pontos de ônibus, né, na rodovia Dutra, acho que já vimos, ou pelo menos eu já vi, andando de carro na Dutra, já vi alguns pontos com esse sistema solar, né. Bom, e para fechar, né, essa nossa metodologia, utilizamos alguns exemplos de outras fontes de energia utilizadas em espaços públicos, né. Citamos uma aqui bem importante, que foi em 2009, né, a empresa britânica Pavagen, né, ela desenvolveu um ladrilho que, ao ser pisado, gera energia elétrica e ilumina espaços públicos. Quem não já viu aquele piano enorme que tem lá não sei se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas que também gera energia, também gera a troca da energia de pressão, não sei como posso dizer, de impacto para energia elétrica, né? E além disso, a gente viu algumas particularidades que podem ser usadas essa tecnologia, que pode ser usada em campos de futebol, né, onde já vimos que o Brasil é muito, né, apaixonado por esse esporte. Também pode ser usado em terminais de ônibus e de trem, né, onde há movimentação de pessoas, né? E com isso, segundo dados lá da empresa britânica, gera uma redução de até 30% no consumo de outras fontes de energia elétrica, né? Então você tem uma energia de impacto, que é uma energia, vamos dizer assim, que todo mundo faz, né? Você pisa na sua casa, você anda, se movimenta, né? Você se locomove, e isso pode gerar uma energia elétrica para abastecer outras fontes, né? Isso é muito interessante. Bom, dando sequência ao nosso trabalho, utilizamos também para avaliar a aplicação das disciplinas utilizadas no projeto integrador, né? O semestre passado a gente fez isso também, achei interessante colocar nesse trabalho, achamos, né, interessante colocar no trabalho. Haja visto que nesse trabalho só economia 1 que a gente, vamos dizer, aproveitou mais, né? Até porque em mecânica geral a gente não utilizou muita coisa no projeto, né? Métodos numéricos também não, e química também não, porque na verdade as placas solares elas já vêm prontas, né? A gente não vai criar uma placa solar com diodos, com eletrodos, né? Nada assim do tipo. Então, na parte de economia 1, a gente utilizou muito o teorema de Coase, né? O que é esse teorema? É o teorema da barganha, né? Então, fomos lá no Poder Legislativo, verificamos lá com o vereador a possibilidade de utilizar esse nosso projeto, né? Então, tivemos esse poder de barganha. Além disso, também entre nós, né? No grupo também, com as ideias, né? Alguns têm algumas ideias diferentes das nossas, então temos que discutir, fazer um brainstorm, mas nada mais é do que o poder de barganha. Então a venda acontece
internamente e externamente, né? Foi isso que aprendemos um pouco em Economia 1. Olá, eu sou o Charlie e eu vou falar um pouco agora sobre a descrição do nosso protótipo. Bom, como pode se ver na imagem, a nossa proposta consiste numa construção de árvores artificiais que nada mais são do que postes com estruturas em forma de bandejas para que sejam feitas as instalações das placas solares. Essas placas, somadas a um controlador de carga, bateria e inversor de corrente alternada, transformam a energia adquirida térmica em energia elétrica, recarregando assim pequenos aparelhos como celulares, computadores, tablets e ainda mais. Pode ser usado para a iluminação de praças e parques. O nosso grupo está voltado para a parte de energia solar. Vimos que dentro do Brasil é um espaço bastante grande para o trabalho desse aproveitamento dessa energia solar. Cada vez mais esse mundo competitivo, acabamos prejudicando o meio ambiente. Só que por isso existem pessoas engajadas em melhorar esse meio ambiente, principalmente na parte de aquecimento global, né? Onde implica maior consumo de energia elétrica em países tropicais. Dessa forma também, para cada vez mais o ser humano ficar mais ambiente mais controlado, por exemplo, a energia, a parte de utilização do ar condicionado para climatizar o ambiente e tornar ele mais agradável, existem caminhos para evitar o consumo, né, desse ar condicionado. Em resumo, nosso grupo decidiu fazer uma pesquisa de coleta de dados e os benefícios desse tipo de energia em locais públicos, especificamente praças, parques, onde o fluxo de pessoas é constante. Nota-se que a preocupação com o meio ambiente e economia em longo prazo incentivou o governo a voltar as atenções para alternativas menos agressivas e econômicas para o fornecimento de energia elétrica, como por exemplo disso se apresentou nesse projeto a integração de energia solar para a população